Olá pessoal, bem-vindos no canal Vem em Mim Que É Sucesso. Hoje eu vou propor para vocês uma receita que eu utilizo todos os dias, durante todo o ano, que é o tempero caseiro. Que eu faço já faz muito tempo e muita gente pergunta para mim: ah, Fernanda, como é que se faz esse tempero? Então hoje eu vou explicar para vocês. Então, se você gostou dessa receita, dá o like, se inscreve no canal e vamos embora para a receita. A gente vai começar cortando. Eu vou colocar 4 cebolas amarelas e uma cebola vermelha. Eu gosto de cebola vermelha porque ela é menos ácida da amarela. 3 cabeças de alho. Eu coloco pimentão, não vou colocar ele inteiro, vou cortar ele, né? Vou colocar em base a medida. Depois eu dou a medida certinha pra vocês na descrição. E aí eu vou cortar metade de cada um, porque depois fica muito. E ele, o que acontece? O pimentão, ele é muito aguado. Então ele cria muita água no fundo, então eu não quero que esse tipo de água, tá bom? Então eu vou começar cortando, descascando a cebola. E um negócio muito legal é que eu, com as cascas da cebola, eu não jogo fora nada, eu utilizo tudo. Eu faço esse tempero também, que é esse aqui, né? Que ele é bem cortadinho, é só casca, tá, pessoal? Não tem nada aqui, só casca. Que eu coloco numa caixa e deixo ela secando, ó. Não sei se vocês conseguem ver, visualizar legal. É só casca aqui, tá vendo? Então eu não jogo nada fora. E o dia que eu acumular tudo pra fazer outro vidro desse, eu vou mostrar pra vocês fazer uma outra receita só com as cascas, tá? Vambora, vamos descascando. Sem chorar, por favor, né? Ninguém merece. Inclusive, até essas, eu chamo de bundinha, sabe essas bundinhas de cebola? Assim, ó, essas bundinhas. Eu utilizo elas também como base pra casca, então, vocês estão vendo a bundinha da cebola? Eu não jogo nada fora, então é essa daqui, ok? Então, bora colocar na caixa. Pessoal, às vezes acontece de pegar a cebola assim, ó, um pouco estragada no meio. Esse aqui eu não coloco dentro da caixa, que eu jogo fora mesmo, tá? Vocês não colocam, não. Então, ó, tá vendo? Ela tá estragada no meio, então eu tento descabelar a cebola. Ó, eu vou mostrar pra vocês assim, ó, no triângulo, tá vendo, ó? É mais fácil, ó. Mas não coloque lá a casca dela lá no conteúdo, no contenedor lá aqui pra fazer a cebola fritada, porque senão não dá, fica fedido. Pessoal, essa parte aqui do alho, eu retiro ele, tá vendo? Porque esse aqui tem uma pedrinha, ele é muito difícil de triturar. Mas essa parte branca a gente pode tacar na caixa. Taca na caixa. Quando eu corto o pimentão, pessoal,
isso aqui vai pra compostagem e o resto eu utilizo tudo, tá? Não jogo nada fora. Só a semente e o talo que eu ponho na compostagem. Às vezes eu guardo essas sementes aqui pra gente plantar o ano que vem. Vai dar pimentão, recheado de pimentão, grelhado de pimentão, frito de pimentão, quanto é jeito. Então, pessoal, ó, a salsinha eu não vou cortar ela, eu vou triturar depois junto, tá? Eu gosto de salsinha, mas tem gente que gosta de coentro, tem gente que gosta de outros tipos de tempero, tem gente que põe, como que se chama? Ajuda a produção? Alecrim. Alecrim, bravo, alecrim. Tem gente que coloca manjericão, tem gente que coloca sálvia. Eu coloco só isso, porque ele é básico, aí depois, cada um depois coloca o que quiser, beleza? Quando o alho, propósito, quando o alho é fresco aqui, a gente consegue fazer assim. Quando ele não é fresco, ele fica grudado a pele Ah, eu coloquei a casca aqui. Gente, eu tô ficando doida. Nem comecei, eu tô doida. Misericórdia. Corta. Take 3. Pronto, feito. Ninguém viu, só vocês. Ninguém mais viu. E o meu marido que tá aqui atrás. Meu filho também que tá aqui atrás. Então, eu tava voltando a fita. Rebobina. Quando o alho ele é um pouco velho, ele não desgruda, ele gruda. Tá vendo, ó? Às vezes tem umas cabeças que elas são um pouco mais velhas que as outras, a gente pega tudo junto na hora. E esse bagulhinho aqui é duro pra cacete. Também não sei se é da raça da raça do alho, né? Eu gosto desse alho vermelhado, assim. Ele é menos ácido pra mim. Aquele branco eu acho que é mais ácido, não sei porquê. Mas aí depende do gosto de cada um, como eu sempre falo aqui, né, no vídeo. Do gosto de cada um. Aqui tem um lugar legal, que é um supermercado aqui na Suíça, né? Que se chama Aligro, que eles vendem o alho de pote já descascado. Eu acredito que no Brasil também tenha. E é bom, quem não tem esse tempo hábil de fazer esse tipo de trabalho. E existe também uma outra técnica muito importante para descascar o alho e deixar ele na água. Se você pega o alho com a casca, coloca ele na água, ele é como se ele entrasse água, absorvesse dentro dessa pele, você consegue descascar ele automaticamente. Só que assim, eu não gosto, por quê? Porque aí senão ele fica muito molhado e eu já não gosto. E aí depois a gente não pode utilizar a casca pra esse tipo de tempero, né? Porque a casca fica molhada, não tem como. Aí não tem choro, nem vela, né? Não pode. Mas é isso. Vamos continuando descascando aqui. Então, pessoal, vamos recapitulando, tá? Eu usei 3 cebolas brancas, 4, cebolas brancas e uma cebola vermelha. Ah, e não tem a vermelha, pode colocar só a branca. Ah, não tem a branca, pode pôr só a vermelha. Aqui eu tenho 3 cabeças de alho descascados. O pimentão, eu cortei ele na metade. Então, eu cortei a metade deles, eu vou guardar. E essa outra metade eu vou utilizar, tá, pessoal? Peguei mais ou menos uns 30, 40 gramas de salsinha, já tá lavada, esterilizada. E eu vou utilizar meio quilo de sal, tá, pessoal? Tá aqui.
Aqui tem 1 quilo, mas eu vou pesar meio quilo de sal. Eu não ponho muito sal, porque senão depois ele fica muito salgado. Posso pôr sal grosso, posso pôr o que eu quiser. Outra coisa, voltando ao assunto do pimentão. O pimentão, no caso, às vezes ele pode azedar, né? Quando ele fica muito tempo na geladeira. Se você é um cozinheiro que você usa muito, bastante como eu, você pode colocar sem problemas. Ele tem uma durabilidade de uns 3 meses na geladeira. Como eu faço potes grandes, pra mim, 2 potes grandes me duram 1 mês. Então, eu utilizo ele constante, eu faço tempero sempre. Então, eu utilizo o pepperoni. Não gosto de pepperoni, não coloque. Ah, eu prefiro colocar outro ingrediente. Pode colocar. Eu prefiro aquele pimentão verdinho, eu prefiro dedo de moça, eu prefiro picante. Pode colocar, tá bom? Isso é a gosto de cada um. Eu coloco porque eu gosto. Porque assim a gente pode temperar frango, peixe, fazer frango no forno, frango, carne de porco. Eu utilizo, olha, eu vou falar pra vocês que eu utilizo até no arroz, tá? Porque a gente nem sente às vezes esse pepperoni. Ah, no feijão, eu não uso pepperoni no feijão. Eu gosto, eu uso assim, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai triturar. Existem 2 maneiras para triturar. Ou no liquidificador, ou no processador. Eu gosto bastante do processador. Por quê? Se você colocar cebola no liquidificador, ela cria água. Ela fica papa, ela fica papeta. Se você colocar ela no processador, ela fica em pedacinhos. E isso eu vou mostrar agora pra vocês verem a diferença de um pro outro, beleza? Vambora! Então, pessoal, ó, eu tenho esse processador, que é o processador normal, e tenho o liquidificador. Eu vou bater uma cebola aqui e uma cebola aqui, vocês vão ver a diferença. Ao meu ver, na minha casa, não existe essa diferença, mas tem gente que gosta mais líquido, tem gente que gosta mais seco. Eu prefiro seco porque quando você coloca, por exemplo, tempero no arroz, que ele tem aquela... Você coloca o óleo, e depois você coloca uma colher de tempero embaixo, não precisa colocar alho nem nada, ele cria uma água, aquela água começa a pipocar dentro, né? Faz... E às vezes dá aqueles estalos de óleo quente com a água, que no caso é a água da cebola. Então eu vou mostrar pra vocês como funciona uma cebola aqui e como funciona uma cebola aqui. Aí vocês vão ver. Ó, o que eu faço? Eu pego a cebola, tá? Corto ela em 4, ó. Corto ela em 4, assim. 4 não, em 4 partes, ó. Cortei isso aqui, ok? Mesma cebola. Corto em 4. Vou tirar essa bundinha feia aqui, que eu não gostei dessa bundinha feia. E vamos embora. No processador, o que essa cebola, o que vai acontecer com essa cebola? Vamos misturar. Mistura, ó. Olha isso, olha isso. Desculpa, olha isso. Vocês estão vendo? Ó. Ups. Fiz tchim-tchim. Ó. Estão vendo? Ela não tem tanta água. Ela tá grossinha, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês. Eu posso triturar ela mais ainda, ó. Se vocês quiserem. Ela não cria tanta água. Mas tem que ser em pulsação, tá? Ó. Estão vendo? Devagarzinho que eu vou colocando outras cebolas aqui dentro, ela vai misturando e ela vai diminuindo ainda. Agora eu vou mostrar o processo pra vocês no liquidificador, o que acontece. Pego o liquidificador. Ó. Vocês estão vendo? Ó, se eu fizer assim, ó aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o quanto de água que sai. Vocês estão vendo? Então, o que acontece? Ele fica muito molhado, então eu prefiro fazer ali. Mas, do mesmo jeito, eu vou utilizar esse daqui, eu vou estriçar bem ele e vou colocar ele aqui dentro, ok? Então, não tenho esse processador.
Sabe aqueles processadores que existem hoje nas lojas aí de Shopee, não sei aonde? Mesmo da Tupperware, eu lembro que existia, que era aquele que era mais ou menos parecido com esse aqui. Né? Vou tirar esse daqui pra vocês verem melhor. Então, sabe aqueles processadores de plástico? Não, tô brincando. De plástico que a gente vende que eles vendem no Shopee, no Temu, na Casas Bahia, dedicação total a você. Que tem aquele fiozinho que você faz assim, ó. Tadadam, tadadam, tadadam. Então, aquele também é cômodo e serve. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu coloquei aquela cebola, né? E eu vou colocar também... Estão vendo? A cebola que eu triturei aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Olha, gente, de verdade, ó. E vou colocar aqui dentro. Que nós não joga nada fora, né, gente? Não pode. É pecado, Deus castiga. Ó, ó. Não vendo? Ah, mas Fernanda, não tem. Não faz, meu tudo bem, não tem problema. Ok, pessoal? Então, vamos embora. Vamos continuando aqui, fazendo o tempero. O que eu faço? Eu alterno cebola, ó. Eu já coloquei aquelas duas. Eu vou colocar mais esse pedacinho aqui, ó. Já vou colocar o alho. Gente, eu tô chorando, de verdade. Eu não chorei pra cortar. E eu vou colocar um pepperoni, pedaços de pepperoni assim, ó. Grossolano mesmo, tá, gente? Não precisa... Ó, por esse eu vou colocar um pedacinho do vermelho, um pedacinho do laranja. De vez em quando nós dá uma... Ele gosta de dançar samba aqui, brasileiro que nem eu, né? Estão vendo? Ó. É isso aí, pessoal. O que eu vou fazer agora? Pegar o contentor mesmo. Aquele que a gente usou pra apoiar a cebola. Perceberam a massa? Virou essa massa aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? O cheiro tá top. Ó. Ah, tem uns pedacinhos maiores, mas pra mim não é um problema, tá? Vamos continuar aqui misturando. Então, pessoal, aqui ela tá mais escura porque eu coloquei a cebola vermelha. Estão vendo? Tá, por isso que ela tá um pouquinho mais escurinha, ok? Então, agora, nós vamos misturar junto aqui esse tempero com aquele outro que a gente fez, tá? Ó. E vamos... Vocês não têm noção do cheiro disso. Agora, pessoal, a próxima etapa. Qual é? É o sal, tá? Ó. Aqui eu tenho 400 gramas de sal. Eu coloco 400, tá? Tem gente que gosta mais salgado. Eu coloco ele todo de uma vez, sem frescura. Porque se eu coloco ele aos poucos, ele vai criando uma água. E eu não quero que ele crie água, eu quero que ele fique mais sequinho, tá? Porque aí depois, com o contato com o tempero, ele vai começando a ficar mais líquido. Estão vendo? Ó.
E eu quero que ele fique mais maçudinho. Porque o que acontece? Como eu deixo ele repousar na geladeira, ele não vai ficar tão mole depois. Beleza? Nossa, Fernanda, você não colocou óleo e não colocou nada. Não, o óleo eu coloco dentro do vidro, que agora a gente vai falar sobre ele. Pessoal, eu na minha casa, eu uso esse vidro, que ele é hermético. Estão vendo? Já tá lavado, esterilizado. Eu uso esse tipo de... Até pro tempero seco eu uso. Ah, eu não tenho esse vidro. Então eu separei um outro vidro pra vocês. Que é um vidro de conserva normal que eu tenho em casa, que eu utilizava. A única coisa que eu tenho que explicar pra vocês é o seguinte. Se você utilizar um vidro desse pra colocar o tempero, num certo momento, quando ele fica na geladeira, essa base aqui, ó, essa base aqui, pega cheiro. Então você tem que usar ele exclusivamente só pro tempero. Mesmo que você lave, deixe de molho, ponha no cloro, não interessa. Você vai tirar, ele vai secar, ele vai estar cheirando o tempero, porque ele é bem forte. Independente do vidro que seja, tem que ser bem lavado, esterilizado, com água quente. E tomar muito cuidado, porque esse negócio de intoxicação alimentar, barato assim, é meio perigoso, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele no vidro, eu vou colocar ele nesse vidro que eu utilizo sempre pra tempero. Vou fazer agora, pessoal, eu vou colocar ele no vidro, beleza? Eu coloco em colherada porque eu prefiro, ó. Tá vendo que ele tá bem sequinho? Ele não tá tão molhado? Ele fica úmido, não vou dizer que não, mas ele fica durinho, estão vendo? Agora, o processo é o seguinte. Esse aqui que sobrou, eu utilizo ele primeiro, porque o que sobrou na geladeira, o que sobrou no pote vai ficar aberto, né? Então a gente utiliza primeiro esse. Agora a parada é o seguinte, eu não coloco óleo de oliva. Por quê? O óleo de oliva, ele tem uma acidez muito maior do óleo de soja. Ai, Fernando, verdade, óleo de soja, menos, não sei o quê. Eu prefiro o óleo de soja porque ele conserva melhor o produto, enquanto o óleo de oliva ele pega o gosto do produto. Então ele fica muito forte depois. O próprio produto fica forte. É impressionante, quando você coloca, que eu faço muito antipasto de azeitona, de berinjela, de abobrinha. E quando eu coloco o óleo de oliva, eu colocava só o óleo de oliva, ele ficava muito forte. Quando eu coloco o óleo de oliva, eu coloco sempre misturado com óleo de soja, tá? Só que para o tempero eu prefiro o óleo de soja. Por quê? Existem comidas que vão óleo de oliva e existem comidas que não, que o azeite, eu falo óleo de oliva, mas é azeite. Existem comidas que vão azeite, existem comidas que não vão azeite. Então eu prefiro fazer com óleo, se tiver que colocar o azeite eu coloco. Fechou? Então o que eu faço agora? Eu só ponho o óleo em cima dele, ó. Vou até deixar cair assim um pouquinho mais da frente, ó. Estão vendo? E nós não tem paciência pra esperar as coisas fiozinho, pequenininho, não é comigo? Ó, a gente já faz assim, ó, duas... Ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo o óleo assim? Porque o que acontece? Aqui ele vai secar depois e esse óleo vai penetrando embaixo devagarzinho. Então, devagar, vocês vão perceber, quando vocês chegam aqui no fim do tempero, ele tá bem mais duro pra pegar com a colher, enquanto aqui ele fica mais molinho. E esse óleo a gente também usa, tá, gente? Você pode pegar o óleo com a colher também, não tem problema. Fernanda, acabou o óleo. Taca mais óleo dentro. Fernanda, não tem, tá muito seco. Taca óleo dentro. É mais ou menos, não põe água, não põe nada, só o óleo. O que acontece? Esse vidro aqui, eu vou para os dois para a geladeira. Vou utilizar esse primeiro que tá menor e vou deixar esse aqui maturando na geladeira. Antes de usar ele, deixa ele uns 2, 3 dias na geladeira, aí depois você pode usar. Por isso, se você tem já um tempero que você gostou da minha receita, você faça ele uns 2, 3 dias antes. A durabilidade dele, a conservação dele é muito longa na geladeira, dá pra utilizar entre os 3 meses, porque apesar que eu coloquei o pimentão, então tem que ser menor. Mas se é só alho, cebola e sal, dura mais de 3 meses na geladeira com o óleo. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e a próxima receita vai ser top, ok? Beijo, tchau, tchau, até a próxima!